Ricardo, meu querido, meu amigo de curso, né, de astrologia, de kármica, enfim, quem diria, né? A gente que estudou junto, que ia estar fazendo aí depois de tanto tempo aí lives junto. Muito obrigado, que também você tem 10 milhões de atividades, eu não sei aonde você arruma tempo, só um pisciano mesmo como você, né? Ed, muito obrigado, boa noite a todas e todos. É sempre um prazer imenso estar com você. Você sabe que eu sou mega fã do seu trabalho na difusão de uma astrologia muito séria. Obrigado. Vou me apresentar muito rapidamente, né? Eu sou astrólogo, cientista da religião, sou escritor, apresento um programa diário na Vibe Mundial FM, tratando sobre espiritualidade. E eu acho que essa live, como todas as outras dos anos anteriores, é sempre essencial para a gente tomar algumas precauções, até porque o ano de 2025 para a astrologia é um ano bastante intenso. Ele talvez não chegue aos pés de 2020, aos pés chega, de 2020, mas ele tem aí bastante mudanças significativas, não apenas para os próximos 5 anos, mas para uma geração inteira, né? Então, é um ano com bastante aspectos tensos para o Brasil e para o mundo, mas nada que a gente não possa tirar de letra aí com firmeza. E estou louco para ouvir o que falam as runas, o tarô e a numerologia. Vamos para astrologia, Ricardo. Que medo, hein? Vai ter muita mudança o ano que vem, né? De planetas, né? Bastante. Você sabe que eu estava ouvindo o Rony, o Paulo e o Marcos, e claro, isso eu acho a parte mais bonita dos oráculos, porque, de certa maneira, através de metodologias diferentes, eles trazem uma mensagem, e isso que faz, que dá uma certa confirmação, até dentro da academia, lá quando a gente vai falar de ciência da religião e de crença. Isso não é crença porque a gente, como é que você tem profissionais de diferentes métodos chegando a observações muito parecidas. Bom, no próximo domingo eu vou estar lá na Mystic Fair, né, vou fazer a mesa de previsões tradicional, e a última vez que eu tive esse desconforto de fazer uma mesa foi em 2019, né, porque em 2019 chegou lá o pessoal do meio esotérico, né, com todo o respeito a eles, mas é o ano do sol, então vai ser um ano maravilhoso 2020, e eu cheguei e falei, olha, 2020 vai ser uma bosta, eu não sei se pode falar, vai ser bem ruim, e de fato foi um ano bastante complicado. Eu não vejo o ano de 2025, analisando o mapa astrológico, tão complicado, evidentemente, como 2020, né, 2020 foi talvez o ano mais complicado do século, quando a gente pensa em evidências astrológicas, mas ele é um ano bastante tenso, com muitas mudanças. Antes de me acusarem de ser o cara da boca de Cassandra, que vai anunciar o apocalipse, o Beato Salu, eu falo, olha, é importante, assim como acontece com a runas, com o tarô, com a numerologia, que os indivíduos façam seus próprios mapas para entender como é que a coisa funciona na sua própria vida. Sim. O que a gente está fazendo é uma perspectiva, o que a gente está falando é de um universo coletivo. E da mesma maneira, a ideia é que a gente possa entender o cenário. Eu sempre vejo essa sua iniciativa como como se fosse um seminário de economia, quer dizer, a gente entende como é que vai ser o cenário do próximo ano para tomar as devidas providências. Então, ninguém vai impedir alguém de começar um negócio, mas ouvindo o Marcos, eu acho que vale a pena. Será que é o melhor momento de realmente dar início, né? Será que vale a pena? Então, eu acho que tem esse caráter bastante didático, mas principalmente no sentido de fornecer ferramentas para uma avaliação para o próximo ano. Vamos lá, então, falar um pouquinho das características desse ano. Esse ano, a gente tem mudanças de planetas lentos, em signos, né? E a gente tem também uma conjunção, ou seja, um encontro de dois planetas que são bastante importantes, e todas as vezes que eles se encontram, questões mundiais vêm à tona, questões históricas bastante importantes, né? Então vamos começar falando um pouquinho sobre Júpiter, o signo de Câncer, lá para o mês de junho. Júpiter passando por Câncer, obviamente, quem tem ascendente Câncer tende a ter a sua engordadinha, os cancerianos tendem a ter umas boas
Ele estava em Gêmeos, né? Eu engordei 6 quilos, né? Eu tenho ascendente em Gêmeos. Então vocês vejam o problema. Mas assim, agora que eu consegui emagrecer um pouco, Jesus. Não, mas gente, assim, é tendência, é manter a boca, né, fechada. De toda maneira, ele vai indicar aí uma certa valorização, aí que me preocupa também um pouco, um espírito nacionalista. Então, quando o Paulo fala muito do eremita, e talvez a postura do eremita seja essencial de a gente manter uma posição não correr demais, eu vou falar mais à frente por quê, de manter uma certa cautela, mas de fato tem olhando no geral e com esse Júpiter em Câncer, também às vezes tem uma exaltação do nacionalismo, do isolacionismo, que também confirma-se quando a gente pensa no que significa Câncer, até o signo, né, uma volta ao passado. Então, eu acho que tende a ser um ano com os movimentos conservadores e de extrema-direita avançando bastante no mundo. Né, seja por essa questão de vamos buscar os valores sólidos, né, não vamos nos arriscar, vamos fechar as fronteiras, eu acho que tem um aspecto bastante importante, e o Marcos tocou num ponto essencial, que diz assim, não é o planeta não toca assim, toca a campainha, agora muda tudo, né, a gente vai sentindo, né, essas mudanças à medida que os trânsitos vão acontecendo. Então, não me surpreende, por exemplo, a eleição do Donald Trump, porque a gente já vai sentindo todas essas mudanças com o passar do tempo. Então, mas favorece também as atividades imobiliárias, então, para quem quer vender imóvel, comprar, está bastante favorável. O segundo aspecto importante é Saturno entrando no signo de Áries, que aqui no mês de maio, né? E aí fica uma situação também desconfortável. Então, a gente vai ver o Saturno entrando em Áries, o Netuno entrando em Áries e também, no dado momento, o Netuno fazendo conjunção com o Saturno. O que significa esse Netuno fazendo uma conjunção com o Saturno? A última vez que isso se deu foi em 89, foi a queda do Muro de Berlim, né? Quando a gente passa... Só isso, né? Só uma data que mudou o mundo, né? Mudou e todo o desmonte, não é, da União Soviética, quer dizer, você teve todo o socialismo, como a gente conhecia, ele foi enterrado. Da mesma maneira, isso é interessante, que um outro fenômeno que acontece, houve esse encontro de Netuno com Saturno, foi na Revolução Bolchevique, né? Isso chama muita atenção, porque a gente também tem o tal do Plutão que está fazendo em Aquário. Quer dizer, a última vez que Plutão esteve em Aquário foi na Revolução Francesa. Sim. Então, quando a gente observa também esse movimento da Síria, né, e a gente vê aí o Assad caindo, sendo refugiado para a Rússia, mas subindo um grupo ligado à Al-Qaeda na Síria, quer dizer, a gente começa a perceber que também, como aconteceu em 2013, pode ter um movimento que começa a estimular uma série de revoltas, né? Nesse sentido. Até porque quando a gente pensa também o Netuno exercendo uma pressão sobre o Saturno, significa que ele começa também são forças, quer dizer, é a força de um da estrutura e o outro da dissolução. Né? O outro, um busca clareza, né? Como que eu achei fantástico quando Paulo coloca o eremita e a Lua, quer dizer, a Lua tem um pouco, né, o Netuno tem um pouco essa coisa da ilusão, tem um pouco dos sonhos, e o eremita fala, não, meu filho, não quero, a coisa vamos pela história, vamos pelo que é sólido. Então a gente vai ver muito esse choque, né? E Urano entrando em Gêmeos, quer dizer, então a gente pode pensar nesses próximos anos, lembrando que essa conjunção ela se desenrola nos próximos 35 anos. Mas a gente pode imaginar, o pessoal falava assim, Plutão em Aquário vai gerar um grande desenvolvimento da tecnologia. Tá, tudo bem, isso aqui não precisa nem ser astrólogo para você imaginar. Só que eu acho que existe agora um dado momento que e o Plutão traz isso. Né, o pensar do poder da tecnologia e também o renascimento ou a ressignificação, de certa maneira, do que é o processo de tecnologia. Me chama muito a atenção o Tarcísio, mas acho que foi na Dinamarca também, começam agora a proibir o uso dos celulares nas escolas.
né? Começa agora a surgir um monte de estudo dizendo, olha, não é à toa que as pessoas estão ansiosas, e a sociedade não é a modernidade pela modernidade, mas tem a ver com um aspecto dos algoritmos, das pessoas. As pessoas estão ficando muito doentes, né? Seja por depressão, seja por ansiedade, muito vinculados ao uso da tecnologia. Então, eu acho que vamos ver, sim, um repensar de tecnologia. Eu acho que existe um grupo hoje bastante importante também de cientistas que estão apavorados com relação à inteligência artificial. Então, a gente tem os apocalípticos e os integrados, e muita gente, sim, dizendo, quais são os limites dessa tecnologia? Será que a gente vai realmente ir para os Jetsons? E aí eu volto no que eu disse há pouco. Um certo movimento conservador, das pessoas falar, será que realmente vale a pena tudo isso? A gente talvez repense essa ideia de tecnologia. Por outro lado, o Urano em Gêmeos traz novidades, né? Então, traz novidades na forma de se pensar, traz novidades no ensino. Eu acho que a gente vai ver nos próximos 7 anos, você vê, o Urano, quando entrou em Touro, trouxe criptomoeda, trouxe um repensar das reciclagens, das roupas, né, enfim, trouxe toda uma mudança na forma de construir, até na forma de se alimentar. É bastante intensa. Eu acredito que a gente possa ver finalmente uma mudança bastante significativa na maneira das pessoas aprender, né, porque quando a gente fala que se uma pessoa da Idade Média entrar numa escola hoje, ela vai entender o que se trata de uma escola, porque é a mesma estrutura, um fulano lá na frente, uns 30 sentados. Talvez a gente vá ver efetivamente uma mudança grande na forma do aprendizado, uma nova forma de comércio. Quer dizer, eu acho que os marketplaces, eles tendem sim a ter uma coisa completamente louca. Na área de comunicação, da mesma maneira, e aí eu queria só fazer um parênteses para quem acredita ou quem tem esse tipo de abordagem espiritual. Eu me lembro muito da Patrícia Boni, né, a gente falando sobre isso há uns 10 anos atrás, e a Patrícia diz assim, olha, não me admiraria que aquela história de conversar com gente morta, com espíritos, através da tecnologia, possa vir com Urano e Gêmeos. Né, que você liga lá os computadorzinhos e não é o poltergeist, a Caroline, não, mas tipo, você liga lá os microfones e eventualmente você pode fazer algum tipo de captação. É possível. Sim. É possível. Sim. Né? Agora, para o Brasil, um ano muito difícil. Muito difícil. O mapa do Brasil precisa de uma magia única, viu, Rony? Para poder resolver esse ano para o mapa astrológico do Brasil, porque tem muita conjunção. Você tem lá o Saturno fazendo conjunção no Plutão, você tem tudo no mapa do Natal do Brasil, né? O Saturno fazendo com Netuno e Saturno fazendo aí um aspecto muito ruim com Urano. Tem um ponto importante que a gente já vinha sinalizando isso desde já faz uns 3 anos, 2 anos, né? Foi o seguinte: a mudança do horário de verão, quer dizer, quando decidiu-se não ter, o Bolsonaro decidiu não ter um horário de verão em 2022, né, que foi quando... Acho que foi. Foi em 2022. 21 ou 22. 22. Aconteceu o seguinte, o mapa de posse do Lula deu erro, deu ruim, né, deu ruim. E aí, quando a gente olhava as progressões, a gente isso está gravado, a gente dizia, olha, janeiro sempre vai ser um mês ruim para esse governo. E aí aconteceu lá, isso está tudo gravado, acho que inclusive nos teus vídeos, Edelson. Aconteceu lá aquela desgraceira, aquela coisa horrorosa, medonha, patética da invasão lá dos 3 poderes. Então, não estou analisando o mapa do Lula, tá? Isso é importante. Estou analisando o mapa do Brasil e o que significa e o que está acontecendo em relação ao presidente, que poderia ter sido Bolsonaro, poderia ter sido qualquer outro. Mas todo janeiro representa um período muito difícil para o governo, para esse governo. E eu fico muito preocupado que indica, olhando vários aspectos, uma mudança do comportamento do executivo. Né? Então, é como se o presidente assumisse uma nova postura. Né? E aí, quando aconteceu essas quedas, essas cirurgias, eu fico muito preocupado
efetivamente, quais os desdobramentos para o governo com o que aconteceu com o Lula. Porque janeiro já não é no mapa um mês favorável, né? E nesse ano aparecem muitas tensões, principalmente em termos de economia. Então você tem, até porque você tem a Casa 2 do Brasil é de Netuno, né? Então você imagina que a gente vai ver bastante tensões na economia do país, bastante. Eu acho que a gente vai ter, sim, conflitos bastante importantes com o Congresso Nacional esse ano, né? Mas eu acho que não é nem tanto com o Judiciário, mas com o Congresso vai ter uma queda de braço bastante significativa e que vai complicar bastante a vida dos brasileiros e a economia. E eu acho que aí, sim, o ponto final, eu acho que a gente entra no período de mais conflitos. Eu não sou uma pessoa pessimista, mas nesse sentido eu acho que a gente vai ver muitos conflitos, seja internos, rebeliões, em vários lugares do mundo, e eu acho que pode ter um agravamento em algumas questões políticas internacionais. Espero, né, que, como o mundo inteiro espera, né, que o Donald Trump consiga dar algum tipo de colaboração no final numa resolução das questões tanto da Ucrânia quanto em Israel. Mas ele prometeu, né? Ele prometeu. E ele tem essa postura, né? Historicamente ele tem. As pessoas podem, eu não tenho nenhuma simpatia pelo Trump, mas as pessoas podem criticá-lo, mas a questão dele é nunca de tirar os Estados Unidos das confusões, né? E tentar resolver as questões internacionais dentro da perspectiva norte-americana. Mas ainda que o Trump tenha essa posição, eu astrologicamente eu acho bastante complicado. Por fim, eu acho que existe sim um recrudescimento, e isso talvez de tensões com viés religioso. Então não é só uma questão dos evangélicos tomarem, porque isso já vem acontecendo, né, a teologia do domínio, mas em todo o mundo, né, não estou falando do Brasil, mas em todo o mundo, seja com as questões dos muçulmanos, eu acho que existe aí, a gente vai vivenciar 2 ou 3 anos de um período bastante tenso no que diz respeito ao universo espiritual e universo religioso. Vejo também, quando eu falo vejo, parece que eu estou vendo a Madame Zoraide, não, mas olhando a interpretação aqui dos mapas, sim, eu acho que começa essa coisa pensando no que até o Paulo e o Marcos trouxeram, eu acho que tem um desmascaramento, sabe, um final de ciclo do povo que é meio picareta, sabe? Tipo, até porque a gente tava com Netuno em peixes, né? Então é uma desgraça em termos de fake news, tudo. Mas eu acho que tem muito desmoronamento de estruturas ou de personalidades ou de influenciadores, tipo, somente dentro do nosso meio da astrologia, do meio esotérico, que não entendem patavina, né? E eu acho que a coisa meio que desmonta o que representa. Máscaras vão cair? Eu acho que não só as máscaras, cai a máscara, cai o pescoço, a pessoa escorrega e não levanta mais. Então, desculpem ter me alongado, mas eu precisava, acho que são muitos acontecimentos do ponto de vista astrológico, são mudanças que não acontecem há muito tempo, né? Sim. Ricardo? O Marcos puxou um assunto que eu estava tentando esquecer da minha vida, mas e aí o Paulo trouxe isso de certa maneira, que é o seguinte: quando a gente estuda astrologia mundial, né, uma das possíveis interpretações para Netuno, conjunção Saturno, de novo, epidemias. Né? Esse é um ponto importante. Na astrologia mundial, se estuda como sendo possibilidade de pandemia. Então, é claro, tudo leva a crer, assim, não vai ser uma 2020, mas, de certa maneira, eu acho que quando se pensa nesse recolhimento e quando o Marcos até falou, é preciso um cuidado com saúde, talvez a gente não vá ter, até porque eu olhei o desdobramento, né, de 2020,
Mas, assim, eu não descartaria realmente alguns cuidados de saúde, eu não digo uma pandemia, mas... Um susto. Um susto, Relembrar, as epidemia, pessoas terem que relembrar o que aconteceu, porque parece que todo mundo já esqueceu a pandemia, né? mas eu não sei nem se, não sei, talvez nem seja uma consequência do Covid, mas uma possível interpretação de um Saturno com Netuno sempre dá algum tipo de epidemia. Pode ser uma a gripe aviária da vida, da vaca louca, aquelas coisas, todos os bichos loucos, mas pode ser que de certa maneira, e quando o Marcos lembra do cuidado com a saúde e o Paulo relembra essa coisa da reclusão, eu fico um pouco ensimesmado, né? Ricardão. Sempre um prazer, Ed. Eu te agradeço aí de coração. É um prazer enorme estar aqui com vocês. O Paulo, que mora no meu coração, o Marcos, que já conheço há um bom tempo, e é um prazer enorme, Rony, realmente conhecê-lo. Você sabe que esse ano eu tinha conversado com a Luísa, eu ia fazer o curso de runas, mas aí surgiram um monte de viagens esse ano, então. Mas vou lá me inscrever, porque eu acho que é uma das sabedorias aí que eu tenho mais interesse. Para encerrar, a gente tem o Nó do Norte em Peixes, do dia 12 de janeiro de 2025 até 28 de julho, e eu acho que o Nó do Norte em Peixes, ele aponta muito, acho que ele serve um pouco como essa bússola orientadora do ponto de vista espiritual, né? Eu acho que ele pode trazer o Nó do Norte em Peixes, eu acho que ele fala muito dessa questão de uma introspecção, de buscar de uma sabedoria que ela não é tão fácil de ser encontrada assim, objetivamente, ela passa pela subjetividade e principalmente eu acho que ela passa pela compaixão e integração. Então eu acho que é um ano sim de transformações, eu acho que é um ano que pode sim ser muito dramático, que pode machucar muitas pessoas, mas eu acho que se a gente estiver junto, se a gente estiver com um olhar compassivo, com um olhar de mais gentileza, com um olhar, aquela coisa que não é só de um grupo político ou de outro, eu acho que assim, ninguém solta a mão de ninguém, eu acho que é essencial nesse ano de 2025 para essas mudanças, porque eu acho que é a mudança que começa, né? E eu acho que eu vou seguir o conselho do Rony. Eu mesmo vou para Porto Seguro pegar o pau-brasil e levar, baixar lá no Palácio do Planalto. Traz um pra gente, para quem não pode ir. Vambora. Gratidão a todos, viu? Muito obrigado. E que, como o Marcos disse, que venha 2025. E obrigado a vocês que participaram, que participam já há anos das nossas lives, a todos os nossos seguidores. E terceira semana de janeiro a gente está de volta.